a gente tem visto aí perdas em torno de 20 sacas por hectares. O manejo, as principais aplicações no manejo são as duas primeiras aplicações, ou a do pré-fechamento e pré-fechamento mais 15, tá? Esse é mais um episódio da nossa Missão Mais Soja Máxima Proteção, em parceria com a Sumitomo Chemical Scalea Max Gigante em Proteção. Tudo sobre o manejo de fungicidas, novas tecnologias, mecanismos de ação, controle e os principais patógenos. Então, roda a vinheta e vamos começar. Olá pessoal, sou Éder Blansky, pesquisador e consultor da Terra Paraná Pesquisa e Treinamento Agrícola. A gente tem a sede aqui em Assis Chateaubriand, oeste do Paraná, mas também temos estações, ou pontos de pesquisa no Mato Grosso do Norte, pegando ali de Nova Mutum até Cláudia, na BR-63. Temos algumas coisas ali no Rio Grande do Sul. Então, dentro desse cenário aí de soja e milho, a gente tem uma informação bem interessante do Brasil todo e a gente consegue aí transitar por todo esse cenário, tá? E a ideia de hoje aqui é falar brevemente das principais doenças da cultura da soja, né? Com foco principalmente nos necotróficos, mas a gente tem que falar de uma forma geral, né? Bom, quando a gente pensa na soja, de acordo com as informações que a gente tem, por onde a gente anda, a gente enxerga um cenário onde em torno de 70% do cultivo vai estar passando, né, numa condição de clima que os principais fungos são os necotróficos, né, os fungos causadores de manchas ou podridões. E 30%, né, que são uma menor parte aí do cultivo, vai estar em regiões que você vai ter um pouco mais de ferrugem, que são regiões de altitude, de temperaturas mais amenas, assim como o ídio e umas regiões pontuais, mofo branco, né? Mas a ideia de hoje é estar falando um pouco aí dos fungos necotróficos, né, que a partir de 2015, com a introdução com a chegada, né, com a expansão da genética GDM aqui no Brasil, a gente percebeu que os fungos necotróficos veio ganhando bastante importância, né, como mancha-alvo, cercóspora, antracnose, sectoriose e principalmente mancha-alvo. E nos últimos anos de aporte, né, tem ganhado um pouco de espaço aí, ou começou a causar dano em algumas regiões pontuais, né? Então, assim, essa genética que hoje está em 70% de market share, quando a gente pega toda essa genética, né? Elas são muito produtivas, o produtor gosta demais e também são muito sensíveis aos fungos necotróficos. Quando a gente pensa neles, a gente tem que ter sempre em mente, né, nós como produtores, que além de trabalhar com pesquisa, consultoria, eu sou produtor de soja, sou de família de agricultor, né? Meus pais plantam, então a gente entende bem essa realidade, esse cenário. Quando a gente pensa nos fungos necotróficos, a gente tem que entender que essas doenças, elas sobrevivem na palhada, fica nos restos culturais, está ali na nossa propriedade, e só a gente plantar soja, dar as primeiras chuvas, né, que assim como vem o respingo d'água na folha, vem o esporo da doença, ela já vai começar a causar dano. Então, o fungo necotrófico, gente, tá na lavoura. Todo ano ela vai ter, e ela aumenta ano após ano, porque o nosso sistema de cultivo ele é sucessão de culturas, né, pouca rotação. Então é soja, algumas regiões milho mais intenso, né, soja milho, principalmente, né? Então a gente, cada ano que passa, aumenta os esporos dos fungos necotróficos. E com isso, ano após ano, vai aumentando a severidade dessas doenças, elas vão ganhando mais importância. Então tenha isso em mente, plantei a soja, não tem que ficar olhando para o clima, ver se a temperatura está amena, se está chovendo muito, porque se essas doenças, os fungos causadores de manchas e podridões, ou os necotróficos, né, que chama de necotrófico, ele mata o tecido da planta, ou o grão, né, eles desenvolvem muito bem a temperaturas altas, eles não têm esse negócio, a temperatura tem que estar entre 28 graus para baixo para desenvolver, o esporo vem do vizinho, não, eles desenvolvem temperaturas altas, ele consegue causar dano na cultura mesmo em temperaturas de até 40 graus, então eles vão estar desenvolvendo o ciclo todo e toda a safra, tá?
E um ponto importante que a gente percebeu ao longo dos anos, que para a gente estar manejando bem esses fungos necrotróficos, o manejo é mais antecipado, tá? Então é por isso que nos últimos anos, principalmente 2017, 2018 para cá, se intensificou muito essa linguajar de manejo mais antecipado ou começar a manejar as doenças na fase vegetativa da cultura da soja, tá? Por quê? Como esses fungos já estão no solo e choveu, o esporo já vem para a folha, assim que a cultura fecha entre linha, ele já tem um clima ideal para começar a desenvolver, né, para o esporo germinar e para começar a causar dano. E só com o orvalho já é suficiente para eles estarem desenvolvendo. Então, e como eles vêm bem de baixo para cima mesmo, né, já logo nas primeiras folhas a gente já tem ali a ocorrência das manchas, o manejo tem que ser mais antecipado para a gente conseguir ter uma cobertura aí de um bom fungicida nessas primeiras folhas e travar o desenvolvimento da doença, tá? Então a gente percebeu, né, que 2017 para cá os produtores demoraram um pouco, gastamos aí umas 3 safras para eles entenderem que o manejo é mais antecipado. Se a gente errar essa primeira aplicação, que ela vai correr entre o V4 até o prefechamento da cultura da soja, tá? Que seria ali até no máximo uns 35 dias da emergência. Se a gente não pôr um ativo bom ali ou não fizer a aplicação até o pré-fechamento, depois lá na frente a gente vai pagar um preço muito grande porque não vamos conseguir mais corrigir o erro dessa aplicação, porque após o fechamento da cultura da soja, a cobertura, né, ou a sobreposição ali, a gota não vai conseguir chegar mais lá no macheiro, e daí a gente não vai ter mais um bom controle, tá? Então essa fase a gente meio que já passou, os produtores já entenderam bem que o manejo é mais antecipado, e isso já está meio que entendido, né? O que vem mudando nos últimos anos é o seguinte, até pouco tempo atrás, até 2020, a gente tinha 2, 3 ativos no mercado e controlava bem os fungos necrotróficos, né? E por causa da resistência, assim, dos fungos, né, ou a perda de sensibilidade do fungo aos fungicidas, a gente percebeu que nos últimos anos só sobrou o proteoconazol como mais eficiente e tem tido um uso intensivo de proteoconazol, tá? Então, até 2022, a gente via que proteoconazol isolado não, né? Proteoconazol estava controlando muito bem, mesmo sem multissítio ele estava entregando bons resultados, e de 2 safras para cá, a gente percebeu que o proteoconazol teve uma perda de eficiência nos fungos necrotróficos, principalmente mancha-alvo, e a gente tem visto que hoje, né, 2 safras para cá, os multissítios estão sendo importantes para manter a performance aí dos fungicidas ou manter a eficiência do programa de manejo no controle dos fungos necrotróficos, principalmente mancha-alvo, tá? Então, assim, quem não tem um hábito de estar utilizando o multissítio pensando no controle de fungos necrotróficos, moçada, hoje a gente vê que é importante ter um multissítio, tá? Para os fungos necrotróficos também. Então, a gente vê que o manejo hoje dos fungos necrotróficos dentro dos grupos químicos, né? Dentro dos grupos químicos aí dos fungicidas, os triazóis são muito importantes, né? Principalmente proteoconazol, mais multissítio. Se a gente pensa hoje em triazol sem multissítio, né, ou proteoconazol para as manchas, que é um dos melhores ativos, sem multissítio a gente não vai ter mais um controle tão eficiente. Então, comecem a utilizar os multissítios aí, pensando também nos fungos necrotróficos, tá? Por que eu falo isso? Se a gente voltar ao histórico dos multissítios, entre 2014 e 2017, a gente percebeu lá que a resistência da ferrugem aos sítios específicos, né, que naquele momento eram as istrobirolinas, a gente começou a falar de multissítio entre 2014 para melhorar a performance aí do manejo, né, para melhorar a eficiência do manejo, pensando em ferrugem. Então muita gente ficou com esse negócio de multissítio só para ferrugem, e de 2017 para cá a gente viu que esse negócio de fungo necrotrófico aumentou demais e a resistência dos fungos necrotróficos a alguns sítios específicos também aconteceu. E a gente está vendo hoje que além da ferrugem, a questão da mancha-alvo e da cercóspora, a gente não consegue mais ter controles eficientes, chegando a 70%, né, pelo menos 70%, sem multissítio. Então, pessoal, dentro do manejo de doenças na cultura da soja, pense nos sítios específicos, né, nos triazóis, carboxamida, que vai ajudar bastante para diaporte, com destaque para benzilodiflupir e imprifluxam. Quando a gente pensa em cercóspora,
A gente vê que também que o melhor grupo químico aí são os triazóis, com destaque para protoconazol, para mefentrifluconazol, depois tebuco e difeno no segundo escalão de controle. Mas eles sem multissítios não vão passar de 50% de controle. Para a gente ter um nível de controle entre 50 e 70, temos que pôr multissítio aí no manejo, né? Para a gente voltar a ter esses níveis de controle. Então fica esse recado, tá? Fungo necotrófico se tornou muito importante na cultura da soja. A gente tem visto aí perdas em torno de 20 sacas por hectares. O manejo, as principais aplicações no manejo são as duas primeiras aplicações, ou a do pré-fechamento e pré-fechamento mais 15, tá? Essas são as principais aplicações para o controle dos fungos necotróficos, principalmente mancha-alvo e diaporte, que acontece nessa fase inicial, e daí a cercospora e a antracnose. Se você fizer um manejo muito bom pensando em mancha-alvo e o diaporte, a cercospora e a antracnose são os mesmos ativos que performam, tá? Os triazóis, coticonazol com destaque para os necotróficos, aí você pega aí o mefentrifluconazol também, controlando bem, tanto no mancha-alvo. Hoje, mefentrifluconazol e protoconazol estão muito próximos por causa da perda de eficiência do protoconazol para mancha-alvo, mas para a cercospora eles são bem parecidos, e os triazóis aí hoje estão sendo muito importantes para os controles dos fungos necotróficos, mais os multissítios, tá? Então pensem muito nisso daí. E quando a gente pensa no cenário de manejo, o que mudou muito de uns anos para cá que alguns produtores ou técnicos têm um pouco de dificuldade? Antes da resistência, né, dos fungos às doenças, que começou com ferrugem, depois foi para manchal, foi para questão da cercospora, né? A gente fazia aí de 1 a 2 aplicações de produtos químicos na cultura da soja e dava conta do recado, tá? Por causa da resistência e os cultivares um pouquinho mais sensíveis às doenças hoje, né? Teto produtivo maior, mas também com mais doente, digamos assim, né? Produz mais, precisa de mais cuidado. A gente tem visto que a gente está precisando de 3 até 4 aplicações de produtos primos dentro da cultura da soja, para a gente manter os altos tetos produtivos. Então, às vezes, quando os técnicos, né, os consultores aí, seja consultores de cooperativa, de revenda, ou os consultores que só trabalham com consultoria também, vai conversar com os produtores, a gente vê que eles têm uma certa dificuldade de entender que a gente está precisando por mais produtos premiums dentro do manejo, porque a eficiência está um pouco menor por causa da resistência, e a nossa soja precisa de mais cuidado, porque ela é mais produtiva e mais sensível à doença, tá? Então, assim, olha, realmente, até 2017, a gente, 1, 2 de premium dava conta de manejar e de controlar muita doença, e hoje, como o material é mais sensível, os produtos, por causa da resistência, controlam um pouquinho mais, né? Os ativos não estão mais controlando 90% igual era no passado. Hoje a gente trabalha com ativos controlando em torno de 40, 50, 60, 70, quando acerta as misturas certinho dos sítios específicos mais os multissítios. A gente está precisando colocar de 3 a 4 de produtos primos, tá? Então, é esse o cenário que está ficando. E assim, pessoal, a gente vê que muito do manejo, o pessoal erra nas primeiras aplicações, porque tem gente que fica olhando para o clima, se está chovendo eu vou aplicar, fica naquela, né, vai, não vai. Mas a gente tem dito sempre o seguinte, para quem vai produzir soja, ele já tem um histórico da região. E, pessoal, essa do pré-fechamento e pré-fechamento mais 15, né? Não dá para errar e não dá para ficar olhando para o clima. Então, para quem quer produzir soja, mesmo a gente sabe que tem condições de ano que é um pouquinho mais seco, a gente sabe que os necotróficos vai acontecer. Então, pelo menos essas duas aplicações do pré-fechamento e pré-fechamento mais 15, pessoal, põe bom produto lá, use os ativos mais eficientes, porque é ali que você faz o controle dos fungos necotróficos. Se você não manejou bem nessas duas aplicações do meio da cultura, né, do pré-fechamento e pré-fechamento mais 15, a gente vai perder para a doença. E um outro relato que a gente vê muito, né, produtor, meu pai é um desses, inclusive, mas eu colhi bem, né, às vezes o cara lá colheu 60, 70 sacos por hectare, ele, nossa, tá muito bom, e de fato é uma boa produtividade. Muita gente não chega a esses patamares de produtividade. Falei, nossa, tá bom, não preciso cuidar mais não, que eu já produzi bem.
mas geralmente a gente vê que a gente poderia estar produzindo ali 5, 6 sacas a mais por hectare por um detalhezinho no manejo, ou por ter feito as aplicações certinha, manejado bem a doença. Só que às vezes o produtor não consegue enxergar porque ele não tem uma testemunha que foi bem manejada para ele ter esse comparativo. Então a gente vê que todo ano tem muitos produtores que perdem produtividade para a doença porque erra nessa aplicação do pré-fechamento mais 15. Tá vendo que eu estou sendo bem enfático nisso, tá? E quando a gente olha para fungo necrotrófico, pessoal, de aporte, cercóspora, antracnose, mancha-alvo, a gente vê que as regiões mais quentes do Brasil, né, que está abaixo de 500 metros de altitude, sofre muito com essas doenças. Os cultivares toleram essas temperaturas mais altas, né, que nas regiões de menor altitude a gente, coincidentemente, tem temperaturas mais altas diurna e noturna, são cultivares mais sensíveis aos fungos necrotróficos, e muita gente tem na cabeça ainda, né, que se não está chovendo toda semana ou 3 vezes, 2 vezes por semana, não vai dar doença. Pessoal, fungo necrotrófico, manchas, cercóspora, antracnose, diaporte, mancha-alvo, vai acontecer com pouca chuva ou com muita chuva. Mesmo com pouca chuva, ela vai acontecer, que são fungos que toleram essa condição de alta temperatura e de menor disponibilidade de água na folha. Tá? Então, assim, olha, toda a safra tem muita gente perdendo produtividade para fungos necrotróficos, para as manchas, porque acha que não vai acontecer se não estiver chovendo muito. Gente, manejem bem as manchas, que a gente vê que, em geral, todo ano o pessoal deixa de produzir umas 5, 6 sacas por hectare por dar uma erradinha no manejo das manchas, por ter na cabeça que tem que estar chovendo bastante, temperatura abaixo de 30 graus para ter doença na soja. Esse é um raciocínio que veio da ferrugem, que era um problema muito sério no Brasil todo até 2015. De 2015 para cá deu umas mudadas no negócio, e as manchas não seguem esse raciocínio, elas acontecem em toda a safra, tá? Pode estar a temperatura alta, que ela vai estar acontecendo. Beleza? Então manejem bem, não olhem muito para o clima não, se programem para as duas aplicações do pré-fechamento mais 15 com bons produtos eficientes, com os ativos mais eficientes. A gente sabe que não dá para falar especificamente de como manejar o Brasil todo em uma conversa genérica, né, generalista, mas eu imagino que todos os produtores têm seus consultores de confiança para estar conversando e busquem conversar com eles e manejar bem os necrotróficos aí, porque é um problema a sério no Brasil todo, tá? Bom, para dar mais uma conversada, a gente sabe que nessas regiões de baixa altitude, né, de 500 metros para baixo, além da cultura da soja, é muito comum se fazer o milho safrinha. O oeste do Paraná é um cenário que praticamente 100% da área de soja vira milho safrinha. O Mato Grosso do Sul, quase a mesma coisa. Se a gente pega o Mato Grosso do Norte, né, o pessoal ali da região da BR-163, mesmo cenário, soja e milho safrinha, né? Hoje não dá para falar que milho safrinha, né? Milho safrinha hoje produzindo aí até 150, 170 sacas por hectare. É o milho segunda safra que vai em um alto investimento também, né? Então, se a gente pegar o histórico recente do milho segunda safra, dessas regiões de baixa altitude, o último desafio que a gente teve foi o controle de cigarrinha. Já resolvemos isso, genética tolerante e tal. Descobrimos quais são os inseticidas que melhor performam para esse alvo, para essa praga. E nos últimos 3 anos a gente percebeu que aumentou muito a bipolares, tá? A bipolares, né, que causa aí as manchas na folha e também pode ir para a espiga, causa aumentar a podridão ou grão ardido na cultura do milho, né? E a bipolares, pessoal, ela é uma doença um pouco diferente da última doença que a gente aprendeu a manejar no milho, tá? Antes da bipolares, a gente teve a mancha branca, que foi a última doença novidade que a gente teve em termos de manejo, que a gente aprendeu a manejar. E a bipolares era um pouco diferente da mancha branca, por quê? A bipolares também, o esporo do fungo sobrevive na palhada e ela está no sistema, tá? Está no sistema ali. Está na palhada, a bipolares está ali. Plantou milho, se ele for sensível, a gente já começa a ver o sintoma da bipolares desde da primeira folha, tá? Segunda folha ali, a gente já começa a ver as manchas de bipolares, tá? O sintoma da doença. E o que é de diferente da bipolares para a mancha branca? A mancha branca, ela é uma doença que acontece do meio do ciclo da cultura do milho para frente, né? Ali, digamos ali do
do pré-pendão em diante a gente começa a ver muita mancha branca, ela é mais no final do ciclo. Então, muitos produtores têm na cabeça que a gente tem que manejar ou colocar o principal ativo, né, para manejar a doença ali no pré-pendão do milho. Né, que para mancha branca é pré-pendão a principal e pré-pendão mais 15. Esse era o cenário para mancha branca. Quando a gente vai para bipolares, que é uma doença que ocorre desde a fase inicial do milho, né? É só ter um material sensível, que hoje praticamente quase todas as genéticas têm uma certa sensibilidade, umas mais e outras menos, mas todas elas têm sensibilidade. Isso aconteceu por causa da seleção. A gente resolveu um problema que era a cigarrinha, e esses materiais mais tolerantes à cigarrinha, coincidentemente, são mais sensíveis a bipolares, tá? Então, a bipolares ela acontece desde a fase inicial, e a gente vê que, independentemente de produto, de ativo que você vai utilizar, o manejo é mais antecipado, tá? A gente tem visto assim, para manejar a bipolares, a principal aplicação é no V6. Até o V6 na cultura do milho, muita gente defende V4, mas a gente chegou nos resultados que no V4 é quando eu trabalho com um produto muito ruim. Quando a gente trabalha com produtos bons, com boa eficiência, o V6 já é ideal. Então, é V6 e pré-pendão, tá? Que é as principais aplicações ou as principais entradas aí, intervenções para a gente controlar bipolares. Se eu fizer algum produto no V6 e um produto mais intermediário lá no pré-pendão, já não vou ter muito problema com bipolares. 90% dos materiais já dá conta. Se eu tiver um material muito sensível a bipolares, que existe no mercado, bastante até, a gente tem que fazer uma boa aplicação no V6 e mais pré-pendão, tá? Então, assim, produtores, consultores, né? A bipolares é uma doença que precisa de mais ou menos 2 aplicações, assim como mancha branca, é mais ou menos 2, só que é mais antecipada, tá? Então, a principal aplicação é V6, entre mais cedo na lavoura, porque ela é uma doença que está na nossa propriedade, plantou milho sensível, choveu, o esporo já vem para as primeiras folhas, começam a causar dano. Então, antecipem a aplicação para o V6, comecem um manejo a partir de V6, que vai ficar tudo certo. E se a gente não fizer uma boa aplicação até V6, deixar lá para o pré-pendão, pessoal, não vai dar conta do recado, porque a doença vem de baixo para cima. Se a gente não travar ela, não controlar ela bem na fase inicial, a gente não dá conta lá na frente, tá? Então, tenha isso em mente. Falo isso porque a última safra, tanto o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Norte, que foi uma safra que a gente teve chuvas acontecendo aí em abril, que nas últimas 3 safras, abril foi muito seco para nós, maio com pouco orvalho, e daí o produtor não tinha noção do que era bipolares. E a última safra, a gente teve uma chuva normal no abril, maio com orvalho, gente, muito produtor perdeu dinheiro para bipolares, usando produtos bons, ativos bons, como a gente vê que dentro das carboxamidas aí o fluxeperoxide performa bem, produtos com bixafen mais proteoconazol também vai bem, tem outras carboxamidas que vai bem também, o adipidin, né, performa bem, o triazol, o revisol, né, que é o menfenfluconazol, uma baita uma ferramenta para bipolares, né, um dos principais ativos aí. O pessoal usando esses ativos, mas lá no pré-pendão, e perderam para bipolares. Por quê? Não conheciam, estava com manejo de mancha branca na cabeça, onde a principal aplicação ou o produto mais eficiente eles tinham em mente que era no pré-pendão, e daí aplicaram lá no pré-pendão, a bipolares subiu, levou produtividade tranquilamente. A gente tem visto que a bipolares leva de 20 a 30 sacas por hectare de milho, se a gente não manejá-la bem, tá? Então, tem isso em mente, gente. Bipolares é uma doença nova, o manejo tem que ser feito o melhor produto, o produto mais eficiente ali no V6, e a gente tem visto aí que dentro dos triazóis, o menfentrifluconazol é muito bom para essa doença, a proteoconazol contribui bastante também, e o difenoconazol, tá? Mas o menfentrifluconazol, que é o Revisol, né, é o mais eficiente. E dentro das carboxamidas aí se destaca o fluxeperoxide, o adipidin e também produtos com bixafen. Beleza? Pessoal, espero ter contribuído aí dentro da conversa e vamos, né? Deus nos abençoe, que foi uma safra boa, que para nós no Oeste já estamos colhendo
soja com produtividades muito boas, já tem soja aí batendo 80 sacas por hectare. Acreditamos que a média deve ficar entre 60 e 70. E vamos torcer para ter um clima muito bom, para a gente ter um milho segunda safra com boas produtividades, porque, como se diz, produzindo bem, mesmo com preço não tão favorável, a gente consegue se virar. Agora, se não produzir, é pior ainda. Beleza? Muito obrigado e tenhamos aí uma boa segunda safra.